Olá, pessoal, bom dia. Terça-feira, finalzinho de feriado aí. Cadê a galerinha para nos assistir aqui, pessoal? Vamos acordar. Bora acordar depois desse feriadinho preguiçoso. Estavam sentindo aí a falta da nossa reflexão. Eu sei que rolou uma emenda aí de final de semana sem reflexão, mais feriadinho, né? E agora a gente vai fazer a reflexão só de segunda a sexta. Só não, já é bastante, né? De segunda a sexta, bom dia, Isa, bem-vinda. E aí, conta pra gente como é que vocês estão chegando, gente, pra essa terça-feira preguiçosa. Depois desse feriadinho, quem viajou, comenta aí, coloca aí nos comentários. Hoje nós vamos fazer a reflexão, a 25ª reflexão, que o título é Muito e Pouco. E nós vamos ter uma convidada especial hoje, que está aí para chegar. Vamos esperar a nossa convidada chegar. E aqui a nossa reflexão com convidados é sempre de surpresa. Bom dia, Dani, bem-vinda. A gente sempre faz com convidados na surpresa. Vocês vão saber no dia quem está chegando com a gente para fazer reflexão, hein? Bom dia, Jorge, bem-vindo. Como é que vocês estão chegando, gente, de feriado? Comenta aí para mim. Foram passear, ficaram em casa, conseguiram descansar? Bom dia, Alessandra. Bem-vinda. Nossa convidada chegou, vamos colocar ela aqui junto com a gente, para a gente fazer a nossa reflexão de hoje. Olá, bom dia. 8 horas da manhã, Laura, eu já te acordando, né? Bom dia, bom dia. Como é que tá nessa Que é terça-feira isso? Já preguiçosa? tava, menina. E ontem eu fui dormir um pouco mais tarde, jogando com alguns amigos, né, também aí da doutrina espírita, Nossa. para distrair um pouquinho. Mas E aí, Laura, como tá você tá? tranquilo aqui. Tá tudo bem? Tô bem, tô bem. E por aí? Muito bom, tudo ótimo, graças a Deus. Só a preguicinha, né, desse feriado, desse feriadinho aí, né, essa emenda de final de semana com feriado, a gente sempre fica preguiçoso, ainda mais que nesse final de semana eu não fiz a reflexão, eu tava vindo numa onda dos 21 dias, de domingo a domingo, né, fazendo reflexão. Então esse foi o primeiro final de semana que eu consegui não fazer a reflexão e deu pra descansar bem, graças a Deus. Bom dia o pessoal que tá entrando, gurizada, entrou aí, Anderson, tudo bem? O pessoal tá chegando, Edson, bem-vindo. Laís e Aloísio, Lins, bem-vindos, pessoal. Vamos lá, vamos começar, Laura? Gente, quem não conhece Vamos Laura nessa. Lins, do perfil Mundo Jovem Espírita, né, Laura? Então é importante falar aí, quem não segue a Laura, comecem a seguir. Faz um trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina espírita. Bem-vinda, Karina. Vamos lá, Laura. Normalmente o que eu faço? Eu vou lendo os trechos e a gente vai comentando, tá bom? Então, vamos lá. Eu Pronto. vou começar aqui o item 25, muito e pouco, que é uma reflexão de Emmanuel da reunião pública do dia 10/4/59 e está baseada na questão 716 do Livro dos Espíritos, né? Quando a gente vai ler a questão 716, fala sobre o necessário e o supérfluo, né? Então vamos lá. É na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Enquanto muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores no campo dos compromissos que envolvem o bem geral. Podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Profundo, né? Ele já começa profundo, hein, Laura? Já começa realmente. Ele já começa com aquele puxãozinho, né? Para ver o que é que a gente está fazendo realmente com as nossas ações, o nosso próprio trabalho. É muito interessante isso. E ele fala aqui do pouco, né, que rasga de imediato a senda ideal para o sol da alegria.
Ele dá a entender que realmente facilita, né? O ter o pouco facilita a nossa chegada aí ao sol, né? Da alegria. E o quanto aquelas pessoas que têm o muito, como é mais difícil, né? De alguma forma, trabalhar com esse muito, né? E a gente tem essa responsabilidade com que aqueles que têm muito têm uma responsabilidade maior em relação à sociedade, né? A gente ouve muito, até mesmo dentro da doutrina, né? O quão difícil não é a missão de vir com muito. Justamente porque a entender, principalmente aqui no plano encarnado, de que quanto mais nós temos, mais é fácil para que a gente se perca no caminho, né, dessa nossa jornada reencarnatória. E quando a gente já tem menos, na lógica, né? Lógico que isso não é regra, mas assim, na lógica, quando a gente tem menos, a gente tem a tendência de se esforçar mais e dar mais valor ao que a gente consegue. E isso, na lógica, pelo menos, é o que mais a gente consegue compreender. Por exemplo, a gente tem a consciência, né, de que isso não interfere, que pode ter gente, no caso, ter pessoas que têm menos e possui ainda um orgulho muito grande, né, possui algumas tendências, mas assim, a gente sabe que na lógica é muito mais fácil a gente acabar se perdendo com mais do que com menos, né, como a própria leitura inicia relembrando isso. E diante disso tudo, é como eu havia até comentado, é interessante que ele já vem questionando, diante do que você tem, seja mais, seja menos, o que é que você faz com isso? Quais são as suas escolhas? Quais são os seus atos? E é uma coisa para a gente parar para analisar que, independente do que nós temos, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Eu posso ter pouco, mas ainda assim conseguir ajudar o meu próximo, né? Conseguir contribuir de alguma forma. E eu posso ter muito e simplesmente só viver, né? O mundo material e não me importar muito com a sociedade, o que vive, né? Tudo aquilo ao meu redor. E é interessante quando ele traz a questão do fruto do seu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração, né? Então são nesses pequenos gestos, né? Nesses pequenos atos, e muitas vezes quando a gente percebe que aquele pouco que a gente consegue de alguma forma contribuir com o outro e que vem do esforço do nosso trabalho é muito mais gratificante, né? E ele fala exatamente disso, não espere grandes quantias, né? Faça com pouco que você consegue ajudar, né? E é isso, né, que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, mas é exatamente isso, né? Ajudar com o que nós temos. E fazer isso de total coração, sem esperar algo em troca. Exato. A Luísa tá falando que eu te derrubei da cama. Derrubei Laurinha da cama hoje, logo de manhã. Bem-vinda, Viviana, Angel, Marcos, mas faz pessoal parte. que tá chegando. Mitico, Li, ó. Pessoal que tá chegando aí, pessoal tá animado para essa terça-feira, viu? Todo mundo chegando aí. Não, ó, direito do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão de futuro verdadeiras mercês de talentos celestiais. Ele está trazendo aqui o plantar, né, o agora para colher no futuro, né, Laura? E aí eu queria que você comentasse, se me permite, né, que eu vi no final de semana você fazendo aí um trabalho com as crianças, né, com as sacolinhas, né, que você estava fazendo aí de Dia das Crianças, é um pouco disso, Sim. né, esse semear com as crianças que são o nosso futuro, né, e que muitas vezes esses pequenos gestos, né, nessas pequenas atitudes que a gente faz para essas crianças, isso marca, né, o futuro dessa criança, e não só com os bens materiais, mas principalmente com aquela palavra, né, que a gente traz para as crianças, logo quando pequenos, a gente está ali na formação do caráter dessa criança, né, e nessas pequenas ações, pequenas atitudes, a gente está plantando aquela semente para o futuro. Conta pra gente como é que foi esse trabalho que você fez.
Então, eu até comentei ontem à noite, né, na live do home office, que é um trabalho que a gente sabe, tem a consciência de que não é apenas ali, naquele exato momento. Como você disse, é um trabalho futuro, né, que vai deixando aquela sementinha, mas que ao mesmo tempo é um trabalho voltado também do passado, né, porque a partir do momento que a gente já começa esse processo, por exemplo, de procurar pessoas que possam ajudar na doação para as lembranças, a partir do momento que a gente recebe, né, essa contribuição, o fazer, montar os kits de cada um. Então, assim, a partir do momento que a gente já inicia nessa mesma sintonia, eu acho que já vai se conectando com as crianças, até mesmo sem a gente ter a visão do rosto dela, né? Já vai entrando em toda aquela sintonia. E, assim, é algo extremamente maravilhoso. Não é a primeira vez que a instituição faz trabalho, principalmente em época assim, com as crianças. Teve o ano passado, a gente também fez, só que ano passado com uma recreação, com um profissional, por exemplo, da área médica, né, uma dentista estava conversando, levou informação para as crianças e tudo mais. Hoje em dia, por conta da pandemia, né, da quarentena, a gente teve que tirar essa parte e ir só para entrega, mas assim, poder ver a alegria neles, eles extremamente felizes. A gente tem o costume de achar que só no sorriso, né, a gente percebe a felicidade do outro, mas o quanto a gente não está vendo uma felicidade no olhar, que muitas vezes a gente nem parava para ver um sorriso nos olhos. Teve muitas vezes que eu dizia assim, olha para ali, para a câmera, sorria. A mãinha até ficou mangando disso. Como é que vai sorrir, Laura? Tá de máscara. Eu fiz. Mas quando a gente sorri, normalmente os nossos Dá pra olhos ver, né? mudam a expressão. Dá para ver que a gente está sorrindo. E é muito legal eu pegar, por exemplo, hoje essas fotos, né, os registros, e ver com calma, realmente, os olhos sorrindo dessas crianças. E, assim, foi um trabalho maravilhoso e que eu, particularmente, estou me apaixonando cada dia mais pela evangelização infantil, por todo esse trabalho que, assim, principalmente já vai trazendo, né, essa consciência que ele mesmo traz desde a infância, para quando a gente ter adultos, né, jovens, ter jovens e adultos, no caso, diferentes, com um olhar diferente para o nosso planeta, para a nossa sociedade, né? Quando ele fala do ajudar ao nosso próximo com o que nós temos, essas crianças já vão ter essa outra percepção. Seja uma criança que está ali com a gente na evangelização, ou seja aquela criança que vai encontrar com a gente só por conta daquela distribuição. Eles já estão percebendo que as pessoas têm um outro olhar perante a eles, né? Um outro cuidado. E é muito legal, muito legal. Eu poder estar ali também, por exemplo, com a minha família, né? Seja encarnada, no caso minha mãe, meu irmão, meu pai, como também, né, estar ali, por exemplo, com os próprios trabalhadores, que foi a família, né, do meu endereço de luz, que foi escolhida. Então, assim, é muito bom, é uma outra energia. E os cuidados, né, que a gente teve que ter de qualquer forma. Entrava só, por exemplo, uma criança por vez ou uma família, né, por vez, para ir adiantando tudo certinho. Antes de entrar, tinha um dos trabalhadores que estava ali com álcool em gel para passar, né, na mão de todo mundo. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso e que eu tenho certeza que deixou um fruto, né, dentro de todas aquelas crianças. Eu tenho o costume de dizer que cada fruto que a gente deixa, né, cada sementinha que a gente deixa tem uma nomenclatura.
E essa, Sim. com certeza, foi junto com o nome da instituição, né? Não foi um trabalho de Laura, foi um trabalho realmente da instituição. Então, assim, é muito bom poder ver que sementes estão sendo plantadas independente da terra que a gente está encarando ali, né? A gente está fazendo o nosso, está jogando aquelas sementinhas e com certeza vai ficar algum fruto ali dentro. Sim, Seja um com fruto certeza. pequenininho, um fruto maior, mas vai ficar. Exato. Eu acredito muito que é através do exemplo, né? Você fazendo isso com essas crianças agora, no futuro elas vão lembrar disso, vão querer fazer também por aqueles que precisam, né? Então é só multiplicar esse trabalho aí, né? E aí ele traz assim, ó, é assim que solucionará as modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam o copo de leite para a criança necessitada, a sopa eventual para os que passam sem rumo, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, o agasalho singelo aos hóspedes da calçada, o prato adequado ao enfermo difícil, o colchão que alivia o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste e o consolo silencioso, conquanto humilde, em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo, a gentileza para com o vizinho enjaulado na provação, a cooperação indiscriminada a esse ou aquele setor de luta. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Acho interessante quando ele traz essa questão da cruz de ouro, né? Então, muitas vezes a gente fala, eu preciso de muito dinheiro para começar a ajudar, né? Eu preciso realmente ter um mega apoio aqui para conseguir fazer um trabalho desse. Muitas vezes a gente é aquele que vai iniciar, né? Que vai startar esse trabalho, como você comentou, né? Depende de uma pessoa ter essa boa vontade de começar a querer fazer e começar a mobilizar todo mundo para que a gente consiga fazer isso, né, Laura? E é interessante a gente entender que, por exemplo, eu tenho muito isso como exemplo lá na instituição, eu conversando com um amigo meu, porque assim, a gente teve entrega de cestas básicas no domingo para algumas famílias, né? Mas ontem, no caso, na segunda, no Dia das Crianças, tivemos a entrega de lembranças para as crianças. Por que a gente não fez tudo no mesmo dia? A gente não fez tudo no mesmo dia porque a quantidade de cestas básicas era menor do que a das lembranças que a gente conseguiu. E para entregar, porque nós entregamos uma fichinha tanto para as mães, né, voltadas para as crianças, quanto para as cestas, a gente entrega uma fichinha para poder, quando ela for entregar, para a gente saber realmente quem são as mães e tudo mais. E aí, o que é que acontece? Como um número era maior do que o outro, a gente preferiu dividir em 2 dias para não haver esse constrangimento, né? De ter família que vai ter ali a entrega, né, da lembrança das Completa, crianças, né? mas não vai ganhar a cesta básica. Ou alguma família vai ganhar a cesta básica que foi, inclusive, por exemplo, a mãe, o pai, com criança, e a criança não poder ganhar a lembrancinha, né? Porque, de qualquer forma, é número contado ali, porque a gente ganha. Então, a partir do momento que a gente recebe aquela quantidade, a gente tem que trabalhar com aquela quantidade. Então, foi Sim. algo muito pensado nisso. Inicialmente ia ser tudo no mesmo dia, mas a gente parou, né, para se questionar justamente com isso. E é exatamente isso, a gente trabalhar com o que a gente tem. Eu tenho, não sei, eu fui atrás, consegui 5 cestas básicas. Então, vou trabalhar com 5 cestas básicas. Vou ver 5 famílias, ou, não sei, 2 famílias, né? 3 famílias, entrego 2 cestas a um, 2 cestas a outro, que eu vejo que estão mais necessitados. E entrego uma cesta para outra pessoa que não está tão necessitado assim, mas ainda assim precisa daquele auxílio, né? Então, assim, é literalmente isso. Trabalhar com o que nós temos.
né? Não pensar assim. Eu conversei, inclusive, no próprio domingo com um amigo meu de Arapiraca, e ele conversando comigo, dizendo, não, porque aonde eu trabalho, na rádio, a gente tem como intuito todo ano entregar cestas básicas. Pelo menos no final do ano a gente faz esse mutirão e entrega. Eu dizendo, eu mostrando a ele as fotos lá das cestas básicas da instituição, ele chegou e disse, ele mandou a foto da que ele conseguiu no ano passado. Ele dizendo, não, tem por volta de 10 mil cestas. Eu fiz, gente, queria só metade. Queria só metade desses 10 mil para poder ajudar. Mas, assim, é um local, por exemplo, que não é religioso, né? Eles fazem show, leva banda para conseguir finalizar cestas, caso eles não consigam. Então, assim, é trabalhar literalmente com o que a gente tem. Eles conseguem ter essa quantidade e abordar muito mais famílias, e que bom, né? É muito bom a gente perceber que cada vez mais as pessoas estão nessa sintonia de querer ajudar o outro, independente disso. Não esperando, por exemplo, como você mesmo, né, Monique, trouxe, de esperar ter muito, esperar ganhar algum dinheiro grande ou algo desse tipo para poder ajudar. E a gente pode ajudar ao nosso próximo também sem necessariamente ter o material, né? Nós podemos ajudar a partir do momento que somos um ombro amigo, né? Que a gente está ali escutando a pessoa, dando um conselho, sabe? Então, assim, a gente pode ajudar de diversas formas. Então, esperar pelo muito de algo material, eu acho que é até mesmo uma falta de caridade nossa, né? Ficar só esperando para ter algo material, e sendo que a gente pode ajudar de diversas outras formas. Eu posso não ajudar doando, mas eu posso ajudar correndo atrás de outras pessoas que podem ajudar a doar, né? Então, tem, assim, várias formas que a gente pode. Assim, ó, independente da quantidade, individualmente você tá tendo a mesma realização, né? Você está plantando a mesma semente individualmente para cada um. E eu tenho certeza que com o tempo, esse trabalho sendo divulgado, né, vai aumentando cada vez mais. Com certeza esse seu amigo também tem um trabalho de divulgação já de muito tempo, né? Então, a tendência é que isso vá crescendo, viu, Lara? Não desista e continue fazendo esse trabalho, que com certeza é sempre fundamental. E aí, quanto mais amigos souberem desse trabalho que você está fazendo, mais ajuda você vai receber, com certeza. E um ponto importante que você trouxe foi essa questão das palavras, né, também, né, que Emmanuel traz aqui quando ele fala do livro renovador ao companheiro em desânimo. Essa questão do livro, para mim, está muito ligada à palavra, né? O quanto a gente tem aí no nosso histórico de pessoas que passaram pelo nosso caminho e trouxeram algum aprendizado, trouxeram alguma palavra num momento tão importante, que ficaram guardados aí, né, na nossa memória. E a gente falando aí do Dia das Crianças, quantas crianças, né, quando nós éramos crianças, quantas pessoas passaram pelo nosso caminho e trouxeram aí determinado aprendizado, ficou marcado na nossa história aquela pessoa especial, né, que nos trouxe algum conhecimento, né, algum aprendizado de vida que a gente traz até hoje, né? Quantos professores, quantos evangelizadores, né, quantas pessoas passaram no nosso caminho e nos trouxeram sempre essa sementinha do bem, né? Que nos faz aí seguir em frente e pegar esse exemplo dessa pessoa e passar para frente, né? Exatamente, e isso vale para de um tudo, né? Porque, por exemplo, pode ter, eu já falei isso em algumas aulas, né? Por exemplo, algo que não é voltado para a doutrina espírita, assim, necessariamente, mas a gente sabe que tem, né, aquele fundo espírita que tem na nossa sociedade como um todo, em tudo que a gente consegue ver. Mas, por exemplo, na minha infância, eu lembro claramente de passeatas, né, na escola que eu estudava, em favor à natureza, em favor ao meio ambiente, que ia aqui no meu próprio bairro, né, vinha por todas as ruas aquela carreata, e ia para o outro bairro, voltava para a escola, né, para o ponto de encontro. Então, assim, são momentos desses que tem, né, essa memória tão nítida na gente.
Tem, por exemplo, quando você fala de palavras, eu lembrei muito a questão da própria arte, né? A música, a poesia, os poemas, a quando a gente acaba gravando na nossa memória. E eu acho que é até muito mais fácil, né, a depender da pessoa, lembrar, né, desses ensinamentos através da arte do que só da nossa fala, né, ou só através da escrita. Então, assim, nessas carreatas, até hoje eu guardo dentro de mim, por exemplo, músicas que eu ouvia e que fazia um total sentido pra gente, né? Então, assim, Sim, é realmente isso. Quando a gente fala de ajudar ao nosso próximo e tudo mais, a gente não está falando apenas, por exemplo, também de pessoas, né? Estamos falando, por exemplo, do nosso ecossistema, dos animais, da natureza. Então, assim, é muito maior, gente. Quando você pega uma mensagem dessa, você fica assim, poxa, mas parece que é basicamente tudo a mesma coisa, né? A gente vê que é sempre voltado para ajudar o outro. Eu já vi muito isso, eu já conversei muito com a Anha, por exemplo, do livro que eu faço, as lives do Encontro com Chico. Eu fico, gente, mas isso aqui é basicamente o que eu falei na outra live, eu vou acabar falando repetido. Mas quando a gente vai desenvolvendo, a gente percebe que tem muitos muitos outros pontos que dá para ser abordado em uma mensagem apenas. Quantas vezes a gente esquece, por exemplo, de ter esse olhar mais sensível para a natureza, para os animais, né? E é necessário essa ajuda, sim, por exemplo, quantas ONGs a gente não está vendo, né? Surgir, ou melhor, ter um espaço a mais. Porque muitas ONGs já existiam, porém, ali, quietinhas, né? A gente não tinha esse conhecimento. Mas quantas ONGs, por exemplo, eu conheço várias que surgiram em apoio, né, em ajuda aos animais, abrigos. Então, assim, é realmente muito além, né? A gente parar para ver toda a mensagem se encaixa em qualquer contexto da nossa sociedade que a gente possa encarar, que a gente possa estar olhando, seja na criança, no adolescente, no adulto, na natureza, para os animais, dentro da casa espírita, dentro do nosso lar. Então, assim, é realmente a gente perceber que é só ter esse olhar, né, diferenciado, esse olhar sensível para juntar, fazer essas ligações desses ensinamentos que a gente vem lendo, vem debatendo, né, conversando com o nosso dia a dia. Sim, o mais difícil é colocar em prática tudo. em O prática. juntar é mais fácil, mas a partir do momento, né, que a gente junta, já faz essa ligação, essa ponte, eu acho que já vai tendo uma outra consciência, né? Já vai tendo um despertar diferente para a nossa prática do dia a dia. E se você, uma dica aí, se você quer praticar muito mais, ter uma responsabilidade muito maior na sua prática, se torne evangelizador. Porque você vai ter Olha consciência aí. muito mais pesada em praticar algo que você diz, por exemplo, para as crianças que não é legal fazer, que não é bom fazer. A responsabilidade é muito maior quando você trabalha com criança. Com jovem já é uma responsabilidade muito grande, mas com criança eu acho que ainda é muito maior. Dobra, né? E é interessante isso que você trouxe, né? De que muitas vezes a gente está lendo aqui na reflexão e parece que é repetitivo, né? E na verdade é aquilo que a gente precisa aprender, né? E com formas diferentes, com reflexões diferentes, com jeitos diferentes de se falar, no final a gente está sempre ali ligado ao amor, à caridade, o olhar ao próximo, né? Muito bom. Vamos lá, vamos continuar? Então tem aqui, ó, lembra-te que os Bora lá. chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar sem delongas, presas que são suspeitas atrozes, na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar, na extensão do progresso. Ele trazendo aqui, né, essa dificuldade dos ricos em, de alguma forma, conseguir auxiliar, né, essa dificuldade que eles têm em ficarem presos a, nossa, agora eu tenho tanto dinheiro e muitas vezes eu fico aqui enclausurado porque eu fico com medo, eu tenho receio, né, de como utilizar esse recurso para o bem.
E aí acaba sendo mais complexo mesmo essa forma de auxílio. O que você acha sobre isso, Laura? Enquanto você falava, eu me lembrava muito, por exemplo, da parábola dos talentos, né? O quanto a gente acaba tendo esse receio de utilizar o que nós temos. No livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, ele traz em um dos seus capítulos, eu agora não sei qual é o capítulo, mas eu vou fazer o seguinte. Lulu, pega ali o livro Estante da Vida, de Humberto de Campos, por favor, para eu dizer aí o capítulo certinho. Pede ajuda aí. Boa. Pedir ajuda. Ele tá aí mesmo, nessa mesma que você pegou. Aí embaixo, ó. Pode tirar esses livros que você vai ver. Ele tá logo um aí. Isso, tira esses mesmo. Olha aí. É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo. Dava pra encarar daqui. Aqui, o livro Estante da Vida. Aí, boa. De Humberto de Campos. E é muito legal porque ele vem falando, aqui, o capítulo 4, sobre o estudo justamente dessa parábola. E ele remete, por exemplo, a algo que depois, né, antes, quer dizer, de ler esse livro, principalmente esse capítulo, eu nunca tinha parado para pensar assim, na parábola dos talentos. Que ele vem trazendo como se o primeiro, né, transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. O segundo concedeu a inteligência e a autoridade. E ao terceiro entregou o conhecimento espírita. Né? E aí a gente vê, né, na parábola que o último, ele realmente não... Spoiler, gente, da parábola. Se você ainda não sabe que parábola como é, desculpa, mas vai ter um spoiler aqui. Ele percebe que o terceiro, ele não tem um desempenho, né? Ele fica com justamente esse receio que você trouxe, esse receio de não saber lidar com o que tem, ou não saber como fazer. E é muito interessante que no trecho, eu gosto muito, gente. Monique, eu não sei se você é assim, mas eu saio marcando meus livros todos. Tadinho dos meus livros. Olha aqui, momento confesso, olha aqui tudo rabiscado. Total rabiscado, olha aqui. Exatamente. Meu evangelho que o diga, tá ainda por cima de roxo. Nossa. Meu evangelho, pra chamar assim, ó. Daqui a pouco não dá nem pra ler, né? Aí eu acho interessante que ele traz aqui o seguinte, que ele falando, né, o Senhor falando ao terceiro, dando aquela leve puxada, né, assim, de orelha, aquela bronquinha, falando do porquê, né, que ele não pôde transmitir, né, para as outras pessoas o que lhe foi dado, aquele talento que lhe foi dado, que foi o conhecimento espírita. E ele vem dizendo que, assim, o Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribui a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter ministrado através do exemplo, que foi justamente o que a gente iniciou falando, né, dos nossos exemplos, de que fugiste por medo da responsabilidade de corrigir amando e trabalhar instruindo, escondendo a riqueza que te emprestei. Não só te perdestes pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicastes a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno, se houvessem recebido o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhes negaste. A gente vê nesse ponto que exatamente tudo que nós temos aqui nesse material é emprestado. E nada mais justo do que compartilhar com os nossos irmãos, por exemplo, que estão necessitados, seja de uma palavra, seja do esclarecimento, do consolo, que é o que a doutrina espírita traz, né? Seja do esclarecimento de dúvidas, seja através de algo material.
Então, assim, por quê? A gente muitas vezes acaba ficando só para nós. Não Ou só na compartilhamos teoria, com o né? nosso próximo. Quantos ficam só na teoria, né, Exatamente. Laura? Assim, não conseguem passar adiante, né? Pegar esse conhecimento e colocar realmente em prática, né? E quanto mais for dado, mais será cobrado, né? E é É muito isso. isso. Então, assim, nós temos que ter esse despertar, né? Porque já está aqui na nossa consciência. O que falta realmente é que a gente desperte, tenha esse estalar, né? Essa chavinha virada na nossa consciência para poder cada dia mais colocar em prática tudo isso que a gente aprende nessa vivência, ajudando ao nosso próximo, entendendo que, como a mensagem trouxe, não importa se a gente tem muito, se a gente tem pouco materialmente, a gente sempre consegue ajudar o outro, né? Consegue ajudar aquele, por exemplo, que está na mesma casa que a gente, o nosso vizinho, uma família mais distante, alguém que está dentro da casa espírita, alguém que está fora da casa espírita. Então, assim, que a gente possa construir e vivenciar cada vez mais, né? Como a questão 886, o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, que é o sentido verdadeiro de caridade, como entendia Jesus. Então, que a gente possa realmente vivenciar esse sentido verdadeiro de caridade, como Jesus, ele mesmo trazia, né? E entender que não necessita a gente ter muito, ter pouco, como a própria mensagem relembra a todos nós. Nós conseguimos sim ajudar. Verdade. Gente, deixa eu só mandar um beijo aqui especial para Socorro, que entrou agora, minha linda. Bom estar com você aqui te vendo. Socorro, eu que tenho muita gratidão por você estar aqui me acompanhando. Beijo grande. A Cris, que entrou agora também. Fernanda, a Raquel tá aqui. O Matheus, meu amigo do Grupo Ecologia, do Home Office, né, do Hackathon Espírita. Matheus, beijo grande. O Centro Espírita Irmã Lúcia entrando aí também. Gente, estamos no finalzinho, mas ainda dá para acompanhar o último parágrafo aqui da nossa reflexão, mas depois vocês assistem, vai ficar gravado também, tá bom? Pessoal do Café com o Evangelho entrando agora. Vamos lá, Laura, última frase. Vamos lá, o nosso último parágrafo. Ora por eles, em vez de reprochar-lhes a hesitação e a conduta. Porquanto, se tens amor, sairás de ti mesmo com um pouco abençoado que o Senhor te confia, e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Ele fechou aqui todo esse nosso racional aqui, né? Através desse pouquinho que nós temos, que nós podemos, de alguma forma, auxiliar esse próximo e fazer a diferença nesse mundo, né? E muitas vezes a gente fica esperando, olhando o jardim do outro, né? Falando assim, olha, aquele ali tem mais condições financeiras de fazer, então deixa ele fazer, né? Vou esperar ele fazer. E, na verdade, a gente tem que começar a fazer a partir do que nós temos, né? Através desse pouquinho que nós temos. Se todos fizessem um pouquinho, né, Laura? Nosso mundo estaria tão diferente. Com certeza. E aí eu acho que é bem relembrando que o próprio Emmanuel traz, né, para Chico sobre a disciplina. Tudo isso é voltado realmente a essa disciplina, por exemplo, do orar, do vigiar, do auxílio, né? Então, assim, é exatamente isso. E entendermos, por exemplo, que através do nosso exemplo nós somos luz. Nós levamos essa luz para quem necessita, para a escuridão, seja algo realmente mais do nosso plano encarnado ou do plano espiritual também. Essa luz consegue atingir esses dois planos. Então, assim, que a gente possa realmente ter. E aí é interessante que ele relembra, por exemplo, algo que a gente costuma falar muito, e ainda assim para muita gente é bem complicado, né? O hábito, por exemplo, da oração, né? Isso é algo muito importante e que ajuda muito, 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 muito.
A gente poder orar, por exemplo, pelo nosso próprio planeta, né? Pelo nosso bairro. Não apenas orar, por exemplo, aqui pela nossa casa. Quantas vezes no Evangelho, no lar, a gente não pode levar essa luz enquanto estamos ali em sintonia para o próprio bairro, o próprio estado, né, que nós estamos residindo. Então, assim, é muito importante isso e auxilia bastante e não precisa, né, como a gente falou, ter muito para poder orar. Qualquer um pode fazer essa oração e não precisa ser uma oração extremamente rebuscada, né? É uma conversa com o nosso Pai. Então, assim, de uma extrema importância. Eu, em particular, amei, né? Toda a mensagem de hoje traz um ponto de vista diferente, um outro olhar para o nosso contexto social. E assim, eu tô aqui ainda Sempre atual, né? processando tudo. Sempre extremamente atual, né? E você falou dessa questão da prece, me veio aqui na cabeça esse momento que nós estamos vivendo, né? De distanciamento, que a gente pode fazer essa oração, essa prece à distância que vai chegar, né? Para aqueles que mais precisam, e principalmente agora que nós vamos entrar numa época aí de eleições, que nós precisamos orar muito por esses candidatos, né? Que vão ser eleitos aí, para esses nossos governantes, precisamos orar sempre, mesmo que a nossa escolha não seja, né, a escolha de todos os brasileiros, mas principalmente emanar esse pensamento positivo de que essas pessoas possam fazer realmente a diferença aí no nosso país, né, Laura? Exatamente. Porque muitas vezes a gente fica Monique, eu sintonizado com essa amei. energia negativa, né? Exato. E aí, assim, Laura, eu queria primeiro, a gente já está passando até um pouquinho do horário aqui, agradecer você por aceitar esse convite. Eu sei que 8 horas da manhã não é um horário fácil, né, para você estar aqui, para todos, né, que a gente acaba convidando para participar, mas é com muita alegria que a gente recebe você aqui nessa meia horinha aqui de reflexão. Espero que a gente faça outros trabalhos juntos. Estou muito feliz de ter te conhecido aí nessa época de quarentena. Muito feliz mesmo. E gratidão por estar aqui com a gente. Monique, novamente, muito obrigada pelo convite. Eu te entendo quando você diz em relação a essa gratidão por ter conhecido. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade, em meio a todo o caos, conhecer, por exemplo, tanta luz, né, de todo canto do Brasil e do mundo. E assim, está sendo gratificante poder ter essa troca de conhecimento, essa troca de experiência com todos vocês. E com certeza nós iremos fazer muito mais trabalho juntas. E assim que der, que a pandemia passar aí, né, que a gente puder estar se encontrar realmente, conversar. Eu ia dizer assim, tomar um cafezinho. No caso, eu não tomo café, mas eu tomo suquinho, eu tomo água, né? Mas, assim, conversar realmente, pessoalmente, e tirar, assim, foto. Poxa, gente, eu tô aqui, ó, com o Monique, ó, gente. Faremos sim, se Deus permitir. Eu quero abraçar todo mundo. Eu tô louca para abraçar as pessoas. Tô sentindo falta disso, Laura, de abraçar as pessoas, trocar energia, né? Mas pense, eu vou emanar aqui muito pensamento positivo para você continuar com esse seu trabalho maravilhoso. Admiro muito o trabalho que você faz aí no mundo jovem espírita. Gente, quem não conhece, sigam Laura. E beijo grande, até a próxima, Laura. Beijos. Um cheiro. Tchau, tchau.